eu tô te ouvindo. Eu tô pedindo Ah, um. que bom. Então, acho que já deu tudo certo, né? Você tá dando pra me ouvir. Oi, galera, a sala tá aumentando aqui, muito bom. Gente, boa noite pra todos vocês. Mais uma vez, muito feliz de ver vocês participando das lives aqui. E agora somos duas aqui, duas Chilessers. Acho que, acho que demorou um pouquinho pra gente fazer essa live juntas, mas chegou a hora finalmente. Sim, eu tô super animada, cara. A gente nunca fez isso antes. Tô muito animada pelo nosso projeto, pela live, por tudo. Tô muito feliz. E É, animada pelos papos de hoje. então, para quem não estava acompanhando aqui as últimas lives, a última live que eu fiz aqui foi com a doutora Grace, é uma profissional da área da saúde que ela traz muitos assuntos sobre a mulher também, sobre o mundo dos cuidados, de uma forma consciente do planeta e também consciente de como cuidar melhor da nossa saúde, até o ponto final estética. E eu tô fazendo essa série de lives que são lives mais como conversas mesmo para a gente estar abrindo assuntos pouco debatidos sobre o mundo da mulher. E não teria como eu não chamar a minha irmã Ariana para estar falando assuntos tão importantes que eu acho que são muito. Né, Ariana, tu traz assuntos de uma forma que flui muito, a gente consegue assimilar muito, eu aprendo muito contigo. E, e eu quero que hoje a gente consiga estar conversando um pouco mais sobre o que tu vem estudando, que a gente conversa, eu acho super interessante. E quem te acompanha também vê cada dia mais postagens e textos e tudo mais sobre esses novos assuntos. Tá Então, bom. hoje a gente vai estar falando bastante sobre autocrítica, né? Sim, então, hoje eu vou me apresentar também para só quem talvez te segue e não me conheça, né? Eu sou a Ariana Schlesser, sou irmã da Karen. Acho que a gente tem esse dom de explicar as coisas facilmente, porque eu também vejo isso em ti bastante, assim, né? Acho que é um dom, talvez, que a gente que tenha, né? Que tem que valorizar. E eu trabalho hoje com mulheres que eu chamo de fortonas, tá tudo bem comigo, eu não preciso de ninguém, ou mulheres que são carentes demais, são as duas pontas do espectro, assim. E essas duas pontas têm algo em comum. Então, um dos pontos que eu mais vejo desses dois lados, dessas duas mulheres, tanto a que não quer ajuda de ninguém, resolve tudo sozinha, tá tudo bem comigo, mas muitas vezes por dentro eu tô sofrendo, quanto aquela mulher que se sente muito frágil, muito carente, é a autocrítica e a relação que a mulher tem com ela mesma. Então, Uhum. hoje eu faço esse trabalho que envolve muito a codependência emocional, mas muitas outras coisas. Eu dou cursos nisso, porque eu sou uma fortuna em recuperação. E aí, as minhas últimas pesquisas me levaram a ver várias coisas sobre por que isso acontece tanto com a mulher, porque a codependência acontece muito mais com a mulher, e pontos em comum que eu não imaginava que eu ia encontrar ao longo da minha pesquisa. Por exemplo, que uma coisa que é mais recente é eu estar começando a conseguir linkar a importância da gente entrar em contato mais com o nosso feminino para a gente poder sair desse lugar da pessoa que faz tudo, da pessoa que precisa tomar a frente sempre. E o que isso tem a ver com as coisas que muitos sentimentos que a gente quer evitar sentir. O que isso tem a ver com a nossa própria história, o que isso tem a ver com a nossa relação com nós mesmas, e inclusive o que isso tem a ver com prazer. Porque a saída para a autocrítica está muito conectada com o prazer, isso a Uhum. gente estuda e está conectado com isso. E é curioso que o feminino é muito o encontro da mulher com o próprio prazer dela, assim, porque o feminino é leve, o feminino é divertido, o feminino é gostoso, o feminino é o prazer, é a beleza, é a brincadeira, é a gente levar a vida um pouco menos a sério. Não dizendo que a gente não vai fazer, que a gente não vai ter disciplina, com tudo isso junto. Mas o feminino carrega muitas coisas que a gente precisa ter para cultivar mais prazer na nossa vida e para a gente poder sair da autocrítica e tudo mais. Então, fazendo um resumo de tudo, é mais ou menos isso que a gente está se propondo para falar hoje. Não, ia ser. Não, mais ou menos isso, muita. Tá, tem várias coisas aqui na minha cabeça. A primeira coisa é eu ouvindo assim, quando tu vai falando. É, é muito complicado, assim, eu acho que quase que todas nós mulheres, né, mulheres hoje atuais, modernas, a gente foi, pelo menos eu fui, né, e a gente foi educada para ser uma mulher independente, para ir atrás das coisas, para make it work, para fazer acontecer.
Uhum. Como que tu aconselharia uma mulher se diagnosticar como uma fortuna e que está um pouco ausente desse... Explica um pouco mais sobre esse magnetismo e como que eu posso entender se eu sou uma dessa pessoa, uma dessas Uhum. mulheres, que estou me afastando disso. E que Tá, isso pode de fato estar sendo, não está sendo muito, eu estou perdendo o prazer do meu feminino. Como que eu posso entender se eu tá. sou uma dessa pessoa? Tá, são algumas perguntas. Se eu me perder, depois tu volta em alguma pergunta. Tá. O primeiro ponto da Fortuna, eu até escrevi um post hoje sobre isso e postei lá no meu feed. Tem muito a ver, acho que um dos primeiros pontos é a gente acreditar que que o outro não pode se salvar sozinho. Então, só para o diagnóstico assim de uma fortuna, muitas vezes é assim. Eu sempre me sinto mais forte nas relações, eu sempre sinto que o outro precisa de mim, eu sempre sinto que eu sei o que é melhor para o outro. Eu acho que o outro não vai dar conta, ele vai resolver, mas eu preciso ficar ali de olho, que não vai sair muito bem, não sei. Então, isso é um grande indício quando a gente fala, né, de codependência e desse nome das fortunas, é um grande indício a gente assim se sentir muito agoniada pelos outros, né? Assim, nossa, aquela pessoa precisa fazer tal coisa, eu tô sempre tentando controlar o que o outro tá fazendo, nem que seja na minha própria fantasia, na minha cabeça. Uhum. E isso vem muito de uma das questões que são super importantes para o nosso amadurecimento mesmo, assim, a gente se tornar adulta, que é ter limites. Então, eu ainda não entrei no feminino, eu só tô falando sobre ser fortuna e essa compulsão por esse controle, essa dificuldade de confiar no outro e essa Mas, necessidade de sair da gente para ir para o outro, tá? mas é Então, meio que isso é o medo de largar a mão e achar que vai dar errado se sair da tua mão, né? Isso, exato. E isso tem a ver muito com o que a gente chama de controle, né? Assim, se eu não fizer tudo, a gente às vezes nem percebe que é controladora, né? Porque é uma palavra assim muito usada, mas assim, o que que é isso? É eu preciso minimamente controlar tudo na minha vida, porque se não acontecer do jeito que eu quero, eu não vou reconhecer aquilo como algo bom, assim, sabe? Se o final de semana não for como eu quero, não foi bom, então. Se o meu marido, meu namorado, não fizer isso, então não é bom. Não é só isso. A gente acaba educando os outros. Quando a gente faz demais, quando a gente tem muito medo de soltar o controle e receber, a gente também educa o outro a. Pode acontecer duas coisas. A gente pode atrair mesmo pessoas que têm dificuldade de ação, porque muita gente está ouvindo a live e vai falar: ai, Ari, mas eu tenho que controlar sim, porque, tipo, se eu não fizer, eu tenho certeza que nada vai acontecer. Uhum. Então, de fato, às vezes a gente atrai mesmo pessoas na outra polaridade, que é a pessoa que não é madura para, tipo, eu posso fazer por mim. E aí essas duas pessoas se unem. Pode ser no trabalho, pode ser em várias configurações, pode ser em amizade, não precisa ser só em vida amorosa. E se a gente não atrai esse tipo de gente, muitas vezes a gente pode transformar as pessoas nisso. Então pode ser que eu tenha alguém que queira me doar, eu tenha alguém que queira participar mais da minha vida, mas eu tomo tanto à frente, eu quero tanto que seja do meu jeito, eu sou tão autocrítica comigo que eu acabo às vezes sem perceber criticando e passando por cima do outro. E Uhum. não é por maldade que a gente faz isso, né? Mas isso faz com que o outro comece a se retirar dessa parte de, então eu não vou te doar, né? Assim, e muitas vezes a gente perde relações por isso. Tem gente quem gosta de uma relação que é recíproca não gosta de ficar nessa relação. Porque uma hora ela vai ver assim, tá muito desequilibrada. Eu quero doar e eu não posso. Uhum. Sempre a outra pessoa tem que ser a que sabe, a que doa, a que dá, né? Então, por isso que as relações acabam não ficando saudáveis, porque quem fica muito tempo nisso acaba desequilibrando muito, né? Assim, já entrando Então, muito em outros temas, tá? Aqui já abri várias janelas, não, assim. a gente volta à pergunta, mas que eu lembro que eu fiz um curso teu lá nas antigas junto com a Flávia Melissa, que eu lembro que a teoria então da relação codependente é quando existe aquele vilão e o mocinho, não existe mocinho sem o vilão. É mais ou menos isso? Explica Isso, um e tem o pouco. Salvador, né? Tem o vilão, tem a vítima e tem o mártir, né? Que é o que salva. Então, assim, Uhum. a gente vai ficar variando dessas três posições. Quando a gente entra nessa dinâmica de não entender qual é o nosso limite, quem é o outro, e isso tudo vem da gente também estar afastada desse feminino, vem da gente estar sendo super autocrítica. Não que
isso seja não que a gente, por ser autocrítica, se torne codependente. Na verdade, a gente é codependente, né, muitas vezes, e aí isso é um sintoma, né? Mas o que acontece? Quando eu me dou demais, eu acabo me tornando a Marte. Eu tô te dando muito mais, muito mais, muito mais, então uma hora eu falo, poxa, cara, eu te dou muito mais do que tu, olha só tudo que eu tô fazendo nessa relação, você não faz nada. Então primeiro eu tô te salvando, mas agora eu já tô como vítima. Uhum. Logo, agora eu sou vítima de você. Antes eu tava te salvando e você não tá fazendo o que eu quero, Karen. Eu já te dei o plano pra tu mudar a tua não sei o que, pra tu fazer isso aqui que eu acho que tu tem que fazer. Sabe? A pessoa começa a querer te controlar. E aí ela se torna vítima. E aí ela acaba abusando da vítima também. Que ela acaba cobrando, muitas vezes, daí ela se torna o vilão. A pessoa que era... a pessoa que ela estava tentando salvar, que era a vítima, se torna a vítima do abuso agora. E aí entra nessa dinâmica que todo mundo começa a ficar nesses papéis, sabe? Então, é muito importante para a gente ter relações saudáveis, a gente saber equilibrar o dar e receber, assim. A gente Isso acha que se eu me doar totalmente, isso aqui é amor. Não é. não Isso não é uma boa receita. e é tão ruim quando a gente faz isso que a gente sente, né? Assim, agora eu tô cobrando porque eu tinha expectativa. Isso dá pra ver muito no relacionamento afetivo, assim, né? Quando, por exemplo, numa relação tu chega, ai, amor, mas eu fiz tudo isso pra você, você não vai fazer isso pra mim? Essas pequenas frases, tá tudo certo também, mas às vezes no fundo, repetitivamente, tem às vezes lapsos de codependências aí, né? Eu fiz tudo isso pra Sim, você, agora você não vai ser um seus amigos, sei lá, pode ser uma coisa até muito simples assim de ver, né? sim, total não. E é bem nessas pequenas coisas. E claro que a gente não está dizendo assim que numa relação eu não devo esperar nada e o outro não tem que me dar nada também, porque é uma troca. Só que às vezes a gente não sabe se comunicar e não sabe que a gente fica vivendo essa armadilha e a gente põe o outro na armadilha também. Então, assim, Uhum. se eu tava esperando que o meu namorado não saísse hoje à noite, se eu não sou codependente, eu posso deixar isso claro. Porque não é um problema querer que meu namorado esta noite fique comigo. Claro que se eu sou aquela pessoa, não, nunca pode sair, a gente tá falando de outro problema. Mas vamos supor, essa noite é importante pra mim, eu gostaria de passar a noite com você. Aí eu vou falar, olha, eu queria muito sair com você hoje à noite, eu quero ver um filme, eu quero que a gente faça tal coisa. Aí ele pode dizer, olha, hoje eu vou ter, eu quero muito sair com os amigos porque é uma coisa muito importante para mim. Mas a gente pode amanhã, então a gente vai negociando, a gente vai mostrando as nossas necessidades. Então isso é uma coisa super natural e saudável. O problema é quando a gente não fala que a gente está doando e a gente doa, no fundo, com uma estratégia, que é silenciosamente que o outro me salve. Né? Assim, eu não falo nunca pro outro. Eu falo, não, tá tudo bem. Não, tá ótimo, eu vou doando, mas eu não tô falando. Mas eu quero que, no fundo, essa pessoa nunca me critique, nunca me abandone. Eu tenho uma agenda do que eu quero que aconteça e ela não tá clara, né? Então, isso que pode trazer muita toxina para uma relação, sabe? Isso que é a parte que não é legal. É legal da codependência que a gente pode... são comportamentos. A gente pode facilmente mudar bastante coisa nas nossas relações, com mudança de comportamento, mudança de comunicação. Uhum. Então, assim, voltando à pergunta, como que uma pessoa conseguiria identificar se ela se encaixa numa personalidade dessa, de uma pessoa que se encaixaria como uma mulher fortuna, que ela tem a tendência de doar demais? Ou como que seriam os sinais que ela poderia perceber no dia a dia que estão... Tá, eu tenho até um teste que quando eu lanço o meu curso, eu tenho um teste com mais de 100 perguntas, assim, porque são muitas perguntas. Mas então eu vou lembrar algumas das coisas, assim, que eu acho que são bem fortes, assim. Um dos pontos da codependente é, no fundo, sentir que ninguém conhece ela de verdade. Então, essa armadura de fortuna e é uma dor muito silenciosa para as mulheres. Eu, como né, uma ex-codependente em recuperação, uma ex-fortuna, a sensação que eu tive a minha vida inteira era de que eu estava quase 100% do tempo vivendo um personagem e era até difícil para eu mesma perceber e eu senti assim, mas no fundo ninguém sabe que eu tô sofrendo, mas eu nem sabia que eu podia comunicar que eu tava sofrendo, nem para mim mesma, assim, é como se tu quisesse colocar lá no fundo do baú, assim, sabe? Então, esse é um ponto, assim, que é muito doloroso para uma pessoa se ligar que ela faz isso. Se alguém me falasse alguns anos atrás, eu não quero falar sobre isso. Foi com muito jeitinho que eu fui entendendo que isso era uma questão na minha vida, porque até ali eu Uhum. tinha que me defender, não, eu sou forte, não, eu não tenho essa vulnerabilidade.
né? Então, assim, essa questão com o ser vulnerável, às vezes é muito difícil para a mulher que é fortuna. Tem essa questão da mulher querer muito salvar o outro, né? Então, assim, às vezes a gente olha pelas nossas próprias relações, assim, mulheres que cuidam muito, assim, da família, do papel até dos pais, às vezes, elas cuidam dos pais, aí Uhum. cuida do filho da irmã, cuida do, sabe, aquela pessoa que Faz a abarca comida, todo faz a mundo, cama, avisa que tem um compromisso. Ai, quem faz nunca? tudo, exato, né? E é Então, uma não, eu digo posição, por mim. Ai, que papel horrível. Que canseira. é, e às vezes a gente acha que é a única forma de viver. E tem muitas coisas bonitas nisso, assim. Só que tudo são nuances, sabe? Tudo são ter consciência, tudo é Mas, poder se mas olha só, comunicar melhor. acabei de ter. Tá, mas aí, assim, eu acho, acredito, por exemplo, falando eu pessoalmente de mim, eu sinto que eu tenho uma característica bastante maternal, onde eu tô, né? Então, assim, eu acredito que eu também já tive relações que eram. Já tive relação que não era sadia, que realmente fiz demais. Nossa, algumas. Mas hoje eu sinto que eu ainda tenho característica maternal, que é Uhum. de cuidar. Então, assim, qual seria um sinal e, assim, o que que seria esse feminino magnético? Porque também a mulher tem essa característica de ser mais maternal, isso é o sangue dela, a genética, Super. né? Sim. Então, Sim, nesse então, momento em que uma mulher tá falando, porque uma mulher pode se defender agora e falar, ai, mas eu tenho vontade de cuidar dele. sim, total. Isso nas relações é bem interessante. Aí a gente já vai entrar num outro ponto, né? Na verdade, o masculino também tem esse lugar de cuidado quase maternal, que é o cuidado se a gente for nas energias, né? Ele protege, ele protege, ele provê, e aí a gente tem que cuidar com o maternal que a gente está falando. Porque o que acontece? Primeiro, a gente pode virar essa energia do maternal para nós, que isso é super importante. A mulher ser a própria mãe, a própria cuidadora. Até em relacionamento amoroso, a coisa mais magnética, por exemplo, que atrai um homem é uma mulher que está vibrando a sua própria vida, que está com o copo cheio. Isso, assim, é tipo. O maior tesão para um cara é ver uma mulher que está, tipo, se cuidando, que ela se ama Uhum. muito e a gente vai muito com um copo vazio nas relações. Depois a gente pode falar mais sobre isso, assim, porque isso é uma coisa que tem a ver com receber, tá? Mas então essa coisa do masculino e do feminino, né? Desse maternal. A gente primeiro pode ser as nossas próprias mães e a gente tem que diferenciar o que é esse maternal, né? Essa questão da segurança, do prover, do fazer demais e pensar que o feminino maternal ele está muito mais conectado com uma coisa que a mulher perdeu a habilidade em fazer, por isso que a gente faz esse maternal quase masculino, que é o maternal feminino, ele fala de emoção, ele fala do prazer. Eu te cuido trazendo, por exemplo, eu me cuidando, eu no meu feminino magnético, eu estou cuidando das minhas próprias emoções. Eu não espero que você vá cuidar disso. Eu vou te comunicar, eu vou te falar, mas eu não vou jogar isso em cima de você. Eu vou cuidar disso, eu vou ser a mãe desses sentimentos, eu vou ficar comigo, eu vou ter compaixão, eu vou estar mais em contato com o meu corpo. O feminino é muito estar em contato com o corpo. Eu vou estar trazendo prazer para a minha vida. Então, assim, tem disciplina? Tem. Só que é uma disciplina com prazer. Eu vou botar uma flor em cima da minha mesa quando eu for trabalhar. Eu vou fazer as coisas ficarem belas. E isso a gente nutre o outro com isso. A gente cuida do outro com isso. A gente inspira o outro com isso, né? Então é um cuidado diferente. Né? E às vezes a gente entra com esse cuidado muito masculino, assim, né? E o maternal tem que tomar cuidado para não ser colocado numa relação homem e mulher. Claro que a gente vai ter um pouco, os dois vão ter isso de cuidado um com o outro. Mas assim, ser cuidadosa e realmente ver a pessoa como meu filho, né? Aqui é diferente, que aí eu vejo a pessoa como menos que eu, porque uma mãe está sempre acima do filho, o filho tem sempre menos. Ai, sim, a minha palavra e deu, né?
É, exato. Só eu sei, é isso que tem que ser feito, né? Então, isso pode atrapalhar as duas pessoas, porque o homem também pode se transformar no pai, né? Na relação, assim, das mulheres, assim. Então, os dois precisam vão exercitar esse cuidado com o outro, mas é mais da energia masculina esse cuidado que a gente acaba tendo, assim, que a gente acha que é maternal, que é o da segurança, que é o do prover, e a gente dá muito mais essa segurança emocional. A gente dá essa Uhum, segurança emocional pro parceiro, que é tipo assim, eu tô muito feliz que você fez isso pra mim. Isso é dar segurança pra ele poder tá no masculino dele, tá? Isso pra quem quer ter uma relação que ela quer estar no feminino, porque muita mulher vai falar assim, eu não quero estar no meu feminino. E tá tudo bem. A gente tá aqui uhum. falando sobre esse feminino e ela pode também assim, eu não quero estar no meu feminino, na minha relação, mas eu queria ter mais feminino na minha vida, então também serve. Eu tô dando aqui um exemplo, né? Agora a gente de uma relação heterossexual, mas pode acontecer em outras relações. Tudo depende da energia que tu quer trazer pra tua vida. Se você Uhum. deseja mais desse feminino, a forma do feminino nutrir o outro eu te aprecio, eu te agradeço quando tu faz algo que me ajuda muito. E isso nutre demais o masculino do outro, que é assim, eu Uhum. posso ser um provedor para essa pessoa faz eu sentir que eu tenho uma utilidade. É muito importante pro masculino ser útil. Então, e aí a gente já está entrando aqui no assunto do receber. A gente acha, eu achei a minha vida inteira que eu ia atrair muita gente, não só de relacionamento amoroso, mas vamos falar bem de relacionamento amoroso agora. Se eu chegasse pro cara no primeiro encontro e pá, eu sou Ariana, eu faço isso daqui, olha quanto eu ganho, olha isso daqui, nananana. E aí eu fui vendo assim, caramba, eu primeiro eu não tô nem me mostrando, né? Eu tô mostrando os meus credenciais e tal, mas assim, o quanto isso me permite, não me deixava receber porque eu estava já colocando quase uma posição de competição, assim, sabe? Então, são várias nuances, tá? São várias coisas para a gente abrir aqui de conversa. Mas o Uhum. feminino está muito ligado em a gente trazer muito do que como é que eu estou me sentindo aqui em estar com você nesse encontro? Como é que eu estou no meu corpo? Quando eu vou lá e coloco todas as minhas credenciais, é que eu estou querendo falar assim, eu não quero estar aqui presente. Quero que você goste de mim, a gente não vai relaxar aqui, eu quero que você goste dessa imagem aqui, né? E o feminino não, ele está relax. Quanto de diversão a gente pode ter aqui? O que que a gente pode Mas sentir de essas credenciais. gosto, o que que a gente pode fazer para, né? Como que eu quero te sentir aqui no agora, assim? Eu quero comer esse Uhum. jantar e estar aqui, estar presente, então tem muito a ver com isso. Uhum. São formas de defesa, né? Constantes. Sim, sim. E a gente também tem que se perdoar por todas elas, porque todo mundo tem, sempre vai ter suas formas de defesa, né? E o que a gente pode fazer ainda é tomando consciência e falando, ah, legal, não preciso mais fazer tanto disso, vou testar um pouquinho. Como é que é ficar mais no meu corpo? Como é que é deixar. Olha só, a gente pode. Eu tava percebendo até como eu recebo o cartão, às vezes, sabe pegar a maquininha de cartão de crédito? Eu já vou pegando da mão da pessoa, eu já vou, tipo, eu faço tudo, porque se eu não fizer, não vai ser no tempo. Aí eu falei, Boa. cara, Aham. deixar a maquinazinha vir até aqui assim e, sabe? É. Porque é muito controle, né? Tipo, eu querer que seja. Tem uma questão com o tempo, enfim, tem muitas histórias aqui, mas estar nesse lugar de receber, e aí a gente pode entrar para um outro assunto, que é muito legal, que é a gente perceber como é difícil para a gente receber, porque os medos que disparam, né? Esse medo de se eu não fizer, não vai acontecer, mas, enfim, a gente pode entrar nisso mais para frente. Uhum. Mas é isso que eu acho, assim. Eu, eu acho. E tem todo esse papo, né? De a gente estar conversando mais sobre esse feminino, que também os homens têm o feminino, né? Que é essa Total. doçura do receber, né? Eita, travou um pouquinho. Não, travou um pouquinho aqui. Fala de novo. Não, porque eu gosto muito dessa visão do feminino que tanto homens e mulheres têm. A gente vê muito isso assim, Sim. até às vezes nos asiáticos, né? A delicadeza dos asiáticos de receber, de ritualizar as coisas. Eu acabei lembrando disso agora. Mas assim, o que eu acho assim, na prática, né? Adoro a Ok, então. prática. Tá, agora eu vou imaginar uma cena aqui. Então, vamos imaginar que essa mulher fortuna, ela, ela tá tentando ajudar o parceiro, a parceira, enfim, dela, e ela vê que a pessoa não fez do jeito que ela queria tal coisa, assim. Aí entra esse papo da crítica, né? Então, por que que eu escolhi estar com uma pessoa dessa? Ou por que que essa autocrítica, ela é constante, né? Então, como fugir dessa crítica constante que fica martelando na nossa cabeça, pra gente lidar melhor com as nossas relações?
Tá, a crítica com o outro ou a crítica que eu tenho comigo? É mais a crítica que eu tenho comigo. Tá. Então, é legal porque até dá para entender quando a gente entende a nossa autocrítica, a gente vai entender por que que a gente tem com o outro, né? É, Uhum, muito da história da autocrítica também tem a ver com o feminino ferido. A gente, em algum momento, todo mundo tem feridas na infância, né? Assim, porque, tipo, ninguém foi amado perfeitamente. Tipo, ninguém foi totalmente, teve o pai e a mãe perfeito. Então, todos nós temos traumas. Os nossos pais têm traumas, todo mundo foi bebê, todo mundo foi criança, todo mundo passou por um monte de coisas. E o que que acontece? Mas em muitos lares, para algumas pessoas, ficou mais registrado que eu sou amada quando eu sou algo. Ou quando eu tenho uma performance, agora eu falei do jeito engraçado, quando eu estou fazendo algo de fato, eu só sou amada se eu estou uhum, fazendo, se eu estou ganhando a nota boa, se eu estou sendo uma menina boa, eu não sou amada só por existir, por ser. Ou eu sou amada só quando eu sou a Ariana inteligente, eu sou amada só quando eu sou a Ariana atlética, eu sou, sabe? Então, assim, várias dessas questões. E aí, isso pode prejudicar muita gente, porque a gente acaba criando, muito cedo, um eu idealizado. Então, uhum. eu idealizo quem eu tenho que ser, e a partir desse momento, quem eu sou, que tem erros e acertos. Eu sou a Ariana inteligente, mas eu também sou a Ariana que é burra por um monte de coisa. Eu não sou só uma máquina de fazer, né? Eu também tenho horas que eu vou ter querer várias outras coisas da minha vida, tenho várias necessidades, enfim. E por vários motivos a gente cria esse eu idealizado. E aí o que acontece? Toda hora eu tô me vendo e vendo esse eu idealizado. Eu tô aqui e esse eu tá aqui, porque ele é uma idealização, ele é um ideal. E Uhum. aí o que acontece? Quando eu tenho um eu idealizado, eu tenho naturalmente nesse gap uma pessoa dentro de mim que fica, cadê minha caneta aqui assim? Que fica tomando nota. Ariana, agora você foi inteligente, mas podia ter melhorado, né? Porque podia ter dado essa resposta. Ela está o tempo inteiro checando, comparando com esse eu idealizado se eu tô dando conta de manter esse eu idealizado. Ou seja, é impossível saciar isso, porque assim, é muito inflexível, é ideal, entendeu? Nunca erra, Mas nunca aparece isso uma é outra coisa. isso é muito visível de ver, né? Agora eu tava com um filhinho da minha amiga aqui em Florianópolis e por ter já ido numa aula tua, eu sempre tento me lembrar, assim, quando eu vejo uma criança, ela faz uma coisinha bonitinha, eu tenho uma tendência muito forte a não falar, ai, que linda, ai, que lindo. Eu falo, uau, que legal. Eu não sei, eu tento, porque muitas vezes, no caso até de uma, pode ser homem ou mulher também, fala, ai, que lindo. Então, assim, eu tenho que ser bonito e aí a gente fica sempre esperando as palmas da pessoa, porque não ser um pouco mais natural em relação à resposta dos outros, né? Assim, ai, que feio, que Sim, mal. Essas respostas que os adultos dão para as crianças, elas são um pouco extremas, né? E causam, assim, a criança fica muito louca. Ah, então quando eu reajo assim, quer dizer que eu sou bonitinha. E quando eu reajo assim, quer dizer que eu sou feia. Então, sim. a tendência é que na vida adulta ela se torne, ela vai sempre em busca desse ideal, é esse ideal, né? Isso, tem muito a ver com isso. E às vezes, né, que um pai ou uma mãe pode ouvir assim, pô, mas tem horas que não dá também, tem horas que a gente explode e tal com a criança. Mas eu acho que o mais importante é realmente criar, ter essa consciência que tem é maravilhosa, né? Porque a gente vai criando esse estereótipo na cabeça da criança. Mas o mais importante é ela saber assim, eu errei, mas ainda assim eu sou amado. Eu errei e a gente vai Uhum. conversar. Eu errei, eu posso até ter que consertar o meu erro, ter que ir lá E pedir isso é desculpa. importante, foi importante o que aconteceu. E eu também me acostumar com ser um fracassado às vezes. Eu também me acostumar em ser malzinho às vezes. Eu também me acostumar com o outro não gostar de mim. Porque também a gente querer proteger, né, de tudo. Criar, né, essa ferramenta que quem hoje é muito autocrítico não tem muito dentro de si, que é esse regulador, mas tá tudo bem. Mas todo mundo faz isso, mas eu te amo ainda mesmo assim, né? Que é uma das coisas que eu trabalho também com as mulheres, que é a questão muito da autocompaixão, né? E é um exercício, porque é um hábito, a autocrítica é um hábito. A gente fica Uhum. viciada, a gente acabou de falar uma coisa, esse crítico, eu tô tão viciada nisso que eu preciso ir lá olhar de novo e comparar com esse eu ideal e saber se foi, se deu certo. E uma coisa que é interessante da gente perceber é que a gente nunca ganha desse eu ideal. Por exemplo, assim, quando eu tava. E tenho esses momentos ainda de autocrítica, né? Claro. Mas assim, quando eu percebia que a minha autocrítica estava muito, muito alta, era insaciável. No sentido assim, se eu decidisse
ficar em casa, por exemplo, e trabalhar em casa e não, sei lá, trabalhar na praia. Vamos supor que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu podia assim, vou trabalhar na praia, vou fazer. Aí o meu eu crítico é assim, se eu ficasse em casa. Ariana, mas bem que tu podia estar na praia, né? Porque tu não sei o quê, tu nunca faz isso, tu não sei o quê, tu nunca. Se eu estivesse na praia, aí o eu crítico fala, mas olha, eu tô aqui na praia, tu tá fazendo isso, tu tinha que estar em casa trabalhando. Então, assim, parece que o eu crítico não é só que ele quer chegar no ideal, ele realmente, quando a gente vê, ele não faz sentido. Porque ele Uhum. tá meio que a função dele é sempre achar como você poderia ser melhor, assim, em qualquer situação. Então ele sempre vai pro que você não fez, ele vai pro olhar da falta. Uhum. Mas aí, qual que seria engraçado a gente estar falando de tudo isso, porque eu fui ontem eu fui numa palestra sobre meditação e a gente estava conversando sobre essas sinapses, esse exercício que a gente faz na nossa cabeça, né, que é uma musculação, porque essa autocrítica é uma musculação, você está malhando esse lado do teu cérebro. Eu estou falando aqui do meu entendimento, né, não sou da Claro. área da psicologia, mas a meditação, qual seria o exercício para eu interromper com essa autocrítica, assim? A meditação, tem alguma outra coisa que eu possa fazer para, assim, vamos imaginar agora que tá a Ariana lá no passado, como que tu fez para tu, primeira instância tu percebeu e aí como que tu deu o salto para interromper esse Tá. processo? Porque isso pode ser uma relação Pra... de 5, 10 anos, 15, se Não, criticando até mais, né? adoecer. É. Uma vida de Exato. filhos e netos e aquela pessoa se, né, adoecendo mesmo, né? Que Sim, todos os total. problemas da vida são dela. Se algo deu errado com outra pessoa, foi ela que não deu conta. Aí entra até um pouco na culpa também, que é um assunto que eu gosto bastante. Mas vamos lá, o que eu acho que existem vários métodos, tá, para fazer. Tem gente que vai pela meditação, tem gente que vai para vários caminhos. Para mim, as coisas que funcionaram e funcionam, que é tipo assim, minha prática diária, foi quando eu conheci a autocompaixão. E aí a gente pode entender isso, que é como se fosse só passar a mão na nossa própria cabeça. Não é isso. É realmente eu tive que criar do zero uma relação comigo mesma. Eu entendi o que era uma relação abusiva, para começo de história. Uma relação abusiva, um dos sintomas dela é assim, ó, se você tá com alguém que para cada crítica não tem pelo menos 5 elogios, isso já é uma relação abusiva, sabe? Se aquela pessoa, Nossa, ela só consegue ver coisas ruins em você e não tem pelo menos 5 elogios, e o jeito que ela vai colocar essa crítica também pode ser abusivo, então isso é uma relação abusiva. Então primeiro eu tenho uma relação abusiva comigo. Tá. Foi essa consciência. Depois disso, foi eu começar a entender assim, tá, eu preciso aprender a me relacionar, então, porque eu não sei. E isso é muito legal, chegar nesse ponto de humildade, assim, ó, eu não sei. É meio, parece assim, meu Deus, eu sou uma adulta e eu não sei me relacionar comigo, eu vou ter que fazer curso para isso, eu vou ter que ler livro para isso. Sim, gente, a gente precisa. uhum. É engraçado, né, que a gente quer fazer faculdade de um monte de coisa, se a gente quer um emprego melhor, a gente se treina, mas às vezes a gente acha bizarro, né, assim, tipo, treinar para a gente ser melhor para a gente mesma, mas isso é extremamente Meu Deus, necessário. sim. E aí o ponto foi que eu comecei a estudar relacionamento. Por conta de ser codependente, eu já estava estudando relacionamento, então com outras pessoas, e eu acabei pensando, cara, eu tenho uma relação comigo. Todo dia eu acordo, eu me falo coisas, eu me incentivo a coisas, eu me incentivo a fazer coisas boas, eu me incentivo a fazer coisas que eu não quero fazer, né? Assim, tipo, a fugir de coisas que eu não quero fazer. E aí eu percebi, eu tenho uma relação comigo. E aí é mesmo treino de relação, que já nos treina para se relacionar com alguém. Porque a gente não é um chefão estúpido, idiota, assim, tipo, eu não sou uma escrava minha. Olha que louco. Eu sou o meu líder, eu sou alguém que eu. Como é que um chefe, um líder, ele faz? Ele negocia com seus subordinados, né? Ele vai negociar, ele vai inspirar para a pessoa dar o melhor dela, ele vai usar comunicação não violenta para essa pessoa não botar os mecanismos de defesa dela. Ele vai ver um potencial em alguém e ele vai querer levar isso para cima. E a gente quer fazer isso nas nossas relações. Então eu comecei a perceber que era através da minha linguagem. Só para resumir, a minha linguagem comigo mesma foi um ponto-chave. Alguns Uhum. comportamentos comigo mesma para autocrítica, também algumas coisas que eu comecei a fazer diferentes, né? Me dar mais coisas que eu precisava. E aí tem um monte de outras coisas, né? Inclusive permitir que o outro me amasse e me visse também fez parte do processo, né? Então, assim, tem muitas partes disso, mas eu acho que a chave foi muito a minha comunicação comigo mesma. Uhum. E me dá É, prazer. Isso também foi uma coisa, tá? Uma das coisas que quebra o ciclo da crítica e ajuda a gente a entrar no feminino é começar a ter prazer. Não é só prazer uhum. sexual, é prazer
primeiro começar a tomar consciência do prazer, assim, e aí depois ir ampliando isso. E Prazer sem culpa, principalmente, né? Ai, tô aqui, tô vendo TV com toalha na cabeça e tá uma delícia, ou vou fazer, mandar de bicicleta, ou vou pintar gravura, qualquer coisa, fazer cerâmica, né? eu acho que uma das coisas é difícil às vezes entrar nesse lugar do prazer, assim, sabe? Porque às vezes a gente pode fazer coisas prazerosas e não se conectar. Eu lembro que às vezes cara, eu não tô curtindo. Por que que Tipo, todo tô de mundo curte bicicleta fazer num lugar isso? maravilhoso, mas tô aqui na culpa. Ai, tenho que terminar em 5 minutos porque eu não deveria estar aqui, na verdade, né? Exato, tô longe, né, do meu corpo, assim. E uma das coisas que me ajudou também muito foi me permitir errar. Eu realmente fiz um pacto comigo em algum momento, assim, eu vou errar mais vezes por dia, assim, tipo, todas as coisas que eu achava que eu não posso errar, eu vou me permitir errar muito, porque aí eu fui me flexibilizando, porque a característica da crítica é que ela é inflexível, né, porque ela é um ideal sempre é inflexível, tem que ser do jeito perfeito. E a vida é muito imperfeita, a gente é muito imperfeito, né, assim. Então, isso também foi uma coisa que ajudou muito, e eu ia colocar mais um ponto, que não era só a questão da comunicação, só que agora me fugiu, mas daqui a pouco vem o outro ponto que eu queria trazer que é bem importante, mas daqui a pouco Não, e é vem. isso, e eu acho uma delícia, né, quando tu tá perto de alguém, assim, e tu vê que a pessoa errou, ela dá uma risada, assim, e ela tá, na verdade, verbalizando que ela errou e tá tudo bem, né? É muito complicado estar do lado de uma pessoa autocrítica. Eu mesma sofro de muita autocrítica, tenho indas e vindas, mas a minha grande tendência é ser muito, muito autocrítica. E, e aí a minha tendência é não extrapolar para o outro, né? É assim, cara, deu errado com o outro, fui eu também. E aí quando tu vê, essa pessoa pode dar uma estourada e aí sai da frente, né? E Sim, aí, a gente acaba sendo em algum momento também, porque a gente se abusa, a gente acaba abusando um pouco do outro também, né? Eu vejo isso total em mim também, né? Assim, uhum, então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado e ter muita compaixão, assim, por isso que eu falo na autocompaixão. Porque é legal tu poder entender, assim, que senão a gente fica crítica por ser crítica, olha que coisa, né? uhum, Eu tento me falar sempre assim, é entendível que eu seja assim, é entendível que eu esteja tendo esses pensamentos todos. Se eu olhar para trás e ver como eu aprendi várias coisas, faz sentido, uhum. entende? E aí a gente trazer essa autocompaixão assim, sabe, para não entrar na crítica de tipo, meu Deus, olha eu sendo autocrítica comigo, ou eu vi a live e não pode ser isso, eu tenho que Uhum. mudar. Aí a gente começa a botar um outro peso, né? Mas olha, mas eu gostei desse nome, dado agora, o feminino magnético. Eu adorei isso. É muito Explica, bom, né? explica melhor o que seria então esse feminino magnético. É essa mulher que ela tem a capacidade de receber mais. Como que é Isso, isso, assim, na prática? Né? Porque tá. me traz um calor muito grande, assim, eu me conecto muito quando tu fala isso. Essa mulher que abraça, é como se fosse aquela grande mãe que quando o filho erra, ela fala, olha, você vacilou, mas vem aqui, tem colo pra ti sempre, né? Eu acho que é essa mãezona que espera... Eu acho que Ou isso. não, não é, E também tô... não, eu acho que isso que tu tá falando tem muito a ver com a questão da autocompaixão, dessa parte do feminino, assim, que ele não tá tentando controlar, ele tá sendo acolhedor e tudo mais. Mas o magnético tem um pouquinho mais dessa parte sensual, assim, também, tem muito a ver com essa parte do prazer também, né? Que às vezes a grande mãe é uma coisa mais imaculada, né? Sim, não, eu tô falando, não tá falando de um relacionamento afetivo, mas fala então, como Não, seria esse feminino magnético? Me não, mas interessa. é legal pra gente até. Não, mas não imaculado assim, porque às vezes a gente vai receber no trabalho, não tem nada de afetivo e sexual nisso. Mas eu aprender a receber esse tesão de deixar os outros me darem um pouco. Não é que eu vou ficar aqui, Para dar um não fazer mais espaço, né? nada. Mas eu Uhum, poder dar chance pro outro. Gente, eu tô nutrindo o outro também quando o outro uhum. me dá alguma coisa, né? E eu E lembro aí, que isso vem de outras filosofias também, né? Não sei se tu consegue, né, se poderia comentar isso. Eu lembro que quando eu estudei Cabala, tinha alguma coisa que o feminino é um grande vaso, recebedor, tinha umas coisas assim nas teorias que eu estudava. Isso, é, são várias pessoas falando sobre isso, né? o feminino como símbolo, né? Assim, se a gente for pegar como um. Não sei se a gente. O certo seria usar a palavra arquétipo. Vamos usar símbolo, né? Desde o começo dos tempos. O masculino é o que penetra, né? A gente pode ver isso, o símbolo do masculino, ele é um triângulo para cima, né? Então ele é aquele que penetra, a gente vai ver pelo corpo masculino, né? Tipo os órgãos sexuais masculinos. A gente vai perceber que o órgão sexual feminino é o que recebe, a gente é um triângulo para baixo, que a gente está com essa taça que vai ser preenchida
Não significa que a gente está vazia, tá? Não é isso. Mas a gente vê que os símbolos, e os símbolos são uma forma da gente se comunicar desde o começo, eu acho muito legal. Nossa, eu sou uma pessoa que ama isso, assim, né? Sabe? Desde pequenininha estuda essas coisas. Então a gente realmente, de fato, a gente vê isso em várias culturas, em várias filosofias, em várias religiões. Então a gente está falando de feminino e masculino, não de homem e mulher. Mas o que a gente está falando aqui é assim, que nós mulheres estamos desconectadas desse feminino. E estamos muitas vezes muito masculinas, muito penetrativas, muito da ação. E a gente vai agir, a gente quer agir, mas será que a gente não pode também... Por que a gente está agindo tanto também? De que lugar está vindo isso? E será que essa ação está fazendo tão bem assim pra gente? Será que a gente pode agir de um jeito que seja um pouco mais gostoso, prazeroso, que envolva mais visões dos outros também? Talvez no meu trabalho eu precise ser mais assim, mas será que na minha relação eu não gostaria de receber um pouquinho mais? Uhum, uhum. Porque a mulher, ela também tem uma natureza muito colaborativa, né? Sim, sim, a gente tem, exato. O homem o homem não, desculpa, o masculino tem essa energia muito mais, né, assim, de tipo, não tanto detalhe. Individualista, Isso. né? É, mas aí eu queria colocar, vamos lá, para a energia do feminino magnético. Uma das coisas que é muito importante, como a gente agora está falando bem de energia, se a gente pensar de magnético, eu quis dizer uma ideia mesmo de imã, assim, sabe? De uma coisa meio que no invisível, né? Porque o imã dele a gente não vê ali como é que ele está atraindo, né? Então vamos falar agora de energia mesmo. Às vezes a gente pode falar assim, ah não, eu tô deixando o outro lá fazer. Tô deixando o outro lá fazer, mas ó, tipo, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Mas tô olhando. O outro tá fazendo, mas eu tô olhando. Por dentro eu não relaxei mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu tô ali no controle. E aí, vamos pensar até no ato sexual, assim. O que a gente precisa ter para realmente ter prazer, para realmente gozar? A gente precisa estar relaxada, presente e se permitir receber. Isso é importante. Então, muitas vezes a gente não tá relaxada, a gente tá na vida, tipo, eu quero receber, mas imagina que a gente tá, tipo, tendo a transar toda contraída, assim, né? Tipo, toda dura, assim, nada vai de um jeito muito natural, agradável. Não vai ter um prazer daquilo, né? Não vai fecundar alguma coisa daquilo, não vai, né, sair alguma coisa. Eu gosto desse exemplo, porque quando eu penso nisso, eu penso, nossa, tipo, como é que é para eu ter o máximo de prazer, né, correlacionando agora com o sexual, como é que a minha postura é? E aí na vida a gente não tá assim muitas vezes, mas isso não é pra gente se culpar, isso acontece com, né, todas nós, a gente tá tensa na vida, a gente tá, se eu não fizer, nada vai dar certo e tudo mais. E o que acontece? Muitas vezes lá atrás, né, voltando lá para o lá atrás, nessas mesmas questões que eu já botei aqui antes, né, a gente entendeu que a gente não receberia, que a gente não ia ser aceita se a gente não estivesse performando, se a gente não estivesse agindo. Então, quando a gente quer entrar nesse lugar de só ser, e assim, entender que se só eu for, sem eu precisar fazer grandes coisas, eu vou receber, eu vou ser amada, as pessoas vão me dar coisas boas, vão cuidar de mim, vem um monte de sentimentos. Vem sentimento de insegurança, vem sentimento de não vai dar certo, vem desespero. E a gente acaba agindo para sair desse desespero. Uhum. Então, assim, é tão difícil, porque o meu feminino não tá ali me acolhendo, sendo essa grande mãe para mim, é tão difícil para mim entrar em contato com esses sentimentos, que eu preciso agir para nem entrar em contato. Então, muito desse trabalho de aprender a se permitir receber seria a gente assim, eu tô louca para querer controlar tudo, e perceber o que dispara no meu corpo, todos esses medos, e conseguir trazer uma cura para eles. Como é que eu vou curar eles? Quando eu fico com eles, para deixar eles finalmente, assim, eu ver que assim, meu Deus, se eu não agir nos próximos 5 minutos, eu não vou morrer. Meu corpo vai, Uhum. pastor, só foi um pequeno surto de eu vou morrer. Meu Deus, se não for do jeito que tem que ser, que é super mental, e eu entrar no meu corpo e eu deixar isso passar, e aí começar a estar presente, eu vou ver assim, tá, eu pensei que a gente ia jantar tal coisa, mas fizeram outra coisa. E olha, eu até gosto E aí disso aqui.
E aí é quando dá a oportunidade pro outro agir e o outro ser feliz também, né? Porque senão tu fica bloqueando a felicidade e o prazer do outro, fazendo tudo. E aí uma relação atrofia e aí depois a gente entende. Aí depois não entende. E Ah, aí a gente por já que que sabe a será que... história. Ele já sabe a história. Ué, eu dei tudo pra ele. Por que que ele foi embora? Caramba, eu fiz de tudo, tudo. Eu fiz tudo pra dar certo. Mas o outro nem tava na relação agindo, né? Não, o outro era só um fantoche nosso, né? A gente não tava cocriando, Fantoche! né? Ai, que horror. Uhum. Ai, é foda, não, é foda mesmo, porque é muito, pô, eu me vejo assim, várias, e assim, a gente vai equilibrando isso, né? Assim, ai, do nada, agora eu sei Uhum. receber perfeitamente. A gente vai na nossa relação Uhum. mudando isso, porque o outro Não, também tem a cura perfeito. dele. Não é assim que a gente, ai, agora eu sou a amada da relação. O outro também tem as suas questões, e por conta disso, o outro também tem seus benefícios e o que ele perde com isso, né? Por que que o outro Sim. também tá com alguém que coloca ele nessa posição? Mas a questão é que a gente pode crescer muito juntos e pequenos movimentos fazem muita diferença. E eu tô testando isso na minha relação agora, assim, tá sendo muito incrível, assim, tipo, realmente confiar, né? Eu acho que o feminino magnético tem a ver com muito confiar Uhum. no outro. E aí, e realmente eu não me inclinar a fazer aquilo que eu queria E estar quando tu confia, recebendo. E aí, quando tu deixa bem claro dentro de você, você não precisa nem verbalizar às vezes isso, que aquilo é do outro, aquela função é do outro, você entende de limites, você entende que aquele espaço ele quer preencher, ele quer ir lá e fazer aquilo na relação, o outro faz, cara. Eu fiquei super surpreendida com várias coisas que aconteceram, assim, caramba, e eu realmente relaxei, foi difícil pra mim, mas eu entrei em contato com isso e falei, cara, eu quero ir além desses sentimentos que vêm sempre e começar a, tipo, deixar eles passarem. E as coisas vão se transformando, assim. E isso uhum, torna a gente magnética no sentido que a gente começa a receber mais da vida. Tá? E como eu tô falando aqui várias vezes, em nenhum momento é que eu tô querendo dizer que a gente fique só recebendo das pessoas, né? E não sim, é uma manipulação isso, porque se fosse manipulação é eu tentar controlar o outro para isso, mas na verdade é uma cocriação, não é uma manipulação. É eu realmente deixar o outro maravilhoso. livre para contribuir aqui, sabe? E eu poder ver o que o outro tem para me dar, celebrar o que o outro está me dando, sabe? Tipo, é tão bom quando a gente faz uma coisa e o outro fala, meu Deus, que coisa mais incrível, eu tô muito feliz. E aí poder fazer isso pelo outro e a gente, Uhum. enfim, Olha, todas como a essas gente, questões. como é muita coisa para falar e nossa, dá para ficar te ouvindo aqui a noite inteira. Vamos abrir uma pergunta aqui para quem alguém está participando antes de a gente Bora, vamos. encerrar, porque o pessoal está aqui, acho que calado, ouvindo, mas com certeza tem várias dúvidas. Sim, Passaram aqui adoro. algumas dúvidas, deixa eu até olhar aqui, vou subir. Porque tem pessoas tipo Kryptonita, com elas falamos o que não queremos, sentimos o que não queremos, pensamos o que não queremos. Pessoas que nos desconcertam. Ah, a gente tem as pessoas que são os nossos gatilhos, né? Aquelas pessoas assim que vai, assim, parece que ela existe para deixar, né, toda a nossa sombra vir. E eu acho que essas pessoas são importantes, porque fazem a gente crescer muito. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, porque se a gente ficar muito, se essa pessoa for, ela tiver um comportamento que é tóxico, uma coisa é estar com alguém que desperta vários gatilhos em mim, e essa pessoa não necessariamente ela me critica e tudo mais. Mas se eu começar também a entrar muito na dessa pessoa, eu posso começar a acreditar no que ela fala de mim, porque essa pessoa provavelmente vai ter um olhar muito crítico. E Total. é muito, Uhum. e a gente começa a acreditar no que os outros falam da gente ao nosso redor. Por isso é importante a gente perceber. Eu tô tendo pessoas que estão vendo de cada defeito meu, elas conseguem ver 5 coisas positivas em mim, assim, sabe? E eu também tô sendo essa pessoa. Porque, claro, a gente vai falar para as pessoas que elas estão pisando na bola, a gente vai falar a real para as pessoas, é importante. Mas precisamos ver como é que isso vai acontecer. Então, sim, respondendo a pergunta, tem gente que é assim e vai ter sempre, tá? Eu acho que ninguém na vida, nem Dalai Lama, tem alguém que não é aquela pessoa que, assim, meu Deus, assim, que não ativa tudo que a gente ainda precisa ir se trabalhando, né? E Sim, claro, isso é. existem também Hum. as pessoas que existem alguns quadros de doenças até não é doenças, distúrbios, mas que comprometem mais a pessoa, que tem pessoas que têm capacidade mesmo de ir no teu ponto fraco, que vão fazer isso. Daí também pode ser uma outra questão, né? Pode ser uma pessoa que realmente tenha isso como a única forma de se A má relacionar fé. dela. Outra pergunta aqui, Ari, quando vai ter seu curso? Bem, já vou adiantando. A Ariana e mais outras 5 incríveis profissionais, mas a Ariana foi escolhida muito
Muito especial, porque a Ariana vai estar sendo uma das pessoas que vai estar falando sobre relacionamentos e sobre relacionamento principalmente com a gente, consigo, no seminário Whole Woman. Não sei se você não viu ainda no Instagram dela ou no meu Instagram esse seminário, as vagas já estão abertas faz um bom tempo. Esse seminário é para tratar sobre diversas esferas do mundo da mulher, desde a saúde da mulher, falando desde a saúde ginecológica relacionada aos ciclos, com a nutrição da pessoa, da mulher, com a dermatologia, cuidados de cosmética consciente, rejuvenescimento, a parte da Ariana, que ela vai estar tratando bastante sobre autocrítica, relacionamento codependente. É um sábado inteiro que vai estar acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, que a gente já está no segundo lote, vai acontecer dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro, e dia 23 de novembro em São Paulo. E a Ariana vai estar com uma palestra maravilhosa, cheia de surpresa e um conteúdo bem legal. E aí vai ter E é legal mais... que vai ser presencial, né? Isso é muito legal, assim, um evento presencial para mulher, tipo, ficar o dia inteiro ali se nutrindo. Cara, tá muito legal. Eu tô muito feliz de participar desse E evento, vai muito. ter música, vai ter brinde, vai ter kit, vai estar bem animado, assim, para ter uma integração boa entre mulheres e para aprender várias coisas, desde como se nutrir de verdade, né? Eu vou estar falando sobre alimentação essencial para a mulher, de acordo com várias questões da mulher, até como sentir menos cansada, como ter menos problemas de desânimo, depressão, como se sentir melhor, acordar melhor. E a finalidade é se sentir mais bonita e tudo mais de dentro para fora. E aí, se você não E as inscreveu questões ainda, hormonais, as questões hormonais. Ai, tô louca pra fazer, gente. Tô muito porque às vezes animada. somos mulheres malucas pelas questões hormonais e a alimentação também cura e trata isso. E Uhum. para entrar na inscrição é www.bit.ly/seminário ww. Então, bit.ly com y/seminário ww. Se puderem inscrever Digita aqui, aí, digita. Tu consegue digitar? eu já vou digitar de novo. E também tem Tá, os cartazes no nosso Instagram, vocês vão ver lá, tá? Agora vamos para a sim. última pergunta aqui também. Ai, gente, essa aqui. Tá, Então eu só queria dizer que eu estou muito animada para participar do Room. Eu vou trazer esses conteúdos que eu estou falando aqui, né, para contribuir com esse seminário que é um dia para mulher, assim, e que, nossa, eu estão estou falando do animadíssima para teu. ver todas as outras palestras. Estão falando do sorteio à toa, do teu curso que amaram também. Ai, que bom! Alunas, Tem adoro, aqui adoro. A alunas. Flávia, acho que é a Flávia, né, que falou. Ai, que legal. A Ari, Beijo. sua alma é linda. E eu acho que essa última Ai, pergunta aqui, gente, para a gente obrigada. fechar, que também vamos ter que encerrar. Mas aqui ó, falaram como. Ah, e essa aqui é doída. Como criar vínculos? Eu tenho medo. E a outra pergunta, como sair da idealização do parceiro? Ai, tenta responder essas Cara, duas. Tenta responder essas duas. Ai. olha, não, olha, o que eu ia dizer assim, a questão do vínculo eu super me identifico, é muito doloroso, assim, é uma dor muito grande e eu me identifico muito porque eu acho que foi a minha maior dificuldade a vida inteira, assim, sabe? Porque eu tava sempre me protegendo, assim, muito disso. Então, são muitos passos no sentido, não assim, ai meu Deus, você vai ter que ficar a vida inteira fazendo isso, não é para te desencorajar. É para te encorajar, na verdade, assim, porque a gente pode criar isso, sabe? Mas exige que a gente tenha um pouco de consciência de algumas coisas que estão acontecendo na gente, né? Alguns medos e tudo mais. E existem algumas coisas que são importantes para a gente entender no caminho. É como se a gente precisasse se educar para o que é relacionar. Tá? E aí foi o que eu tive que fazer na minha vida. Assim, eu criei um curso também sobre isso, né, que é o sorteio à toa, que algumas pessoas comentaram aqui, exatamente para isso. Muitas vezes muitas pessoas têm a tendência ao isolamento, né? E aí o isolamento não é legal pra gente, porque se a gente já tem uma tendência autocrítica, o isolamento faz com que a gente fique cada vez mais dentro do nosso papo mental. Então, assim, às vezes a gente tem que cuidar, é bom se isolar, é bom ter o seu momento consigo mesma, mas também é muito importante estar com outras pessoas, tá? Então, essa resposta é uma resposta grande, mas eu diria que uma das coisas que ajuda muito a gente a criar vínculo, por incrível que pareça, limites. Limites é a coisa que mais nos ajuda, porque enquanto eu não sei aonde eu começo e o outro termina, e assim, não é papo, é prática, tá? Limites é uma coisa super prática. E eu gosto de ensinar isso na prática. Enquanto eu não entendo isso, é muito difícil, eu vou ter medo, porque eu vou achar que eu não sei sair das situações, eu vou achar que o outro pode me invadir, eu vou ter medo.
E aí, quanto mais eu entendo que eu sou uma pessoa, outra pessoa, uma outra pessoa, eu não preciso fazer tudo por ela, eu não preciso ir de cara apertar e ir até os 100 km por hora. A gente vai criando uma relação, é criada com base na segurança. E a segurança, eu preciso ter algumas características nas pessoas que eu vou me relacionar para ver se elas vão me fazer bem de verdade, mais intimamente, né? Que é o vínculo mesmo. Então, assim, eu ensino tudo isso, como que a gente faz para encontrar essas pessoas que vão trazer segurança, para eu poder me expondo devagarzinho, para eu poder ir contando, olha, eu tenho medo. E quem são essas pessoas que são pessoas seguras, elas vão me retornar, tá tudo bem. Eu não tem problema que você tem medo, eu tô aqui. E essa pessoa, ela vai sabendo que vai construindo isso devagar. Então, são várias questões, mas o mais importante é dizer... Se você está querendo fazer isso, busque um terapeuta que tenha foco nisso, em te ajudar a te jogar mais para as relações, porque é muito teste, é importante você ir para a vida, mas ir para a vida para as pessoas que vão te fazer bem. E se puder, conheça mais o meu trabalho. Eu estou sempre falando na internet sobre esses assuntos, é muito com o tipo de perfil não sei se era uma mulher, né, que perguntou, mas talvez tenha sido uma mulher, tem muito a ver com esse perfil, tá? Eu até escrevi aqui. Ai, Ariana, eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Eu até escrevi assim, ó, quem quiser saber mais sobre o trabalho da Ariana, gente, eu já fiz um curso da Ariana que foi transformador na minha vida. Não é porque é minha irmã, porque eu levo o trabalho dela, assim, nossa, muito a sério, me salvou mesmo quando eu tava, nossa, no pior buraco de um relacionamento que também foi do poço para a iluminação. E foi um dos cursos dela e eles são super bem renomados e são transformadores. Se vocês quiserem saber sobre mais informações e não conheciam ela ainda, o que eu acho difícil, deem uma entrada no perfil dela, que é Eu Sou Ariana. E também, se vocês quiserem estar participando do Home presencialmente, ter a oportunidade de estar lá fazendo perguntas. Deixa eu falar. Fala. Deixa eu só falar uma coisa do Rouma, assim, gente, sério, não percam o Rouma, sabe por quê? Porque eu sei o que acontece. As pessoas vão ver depois os stories, vão ver todos os brindes, as surpresas, os conteúdos, vão falar, eu perdi. E ele realmente, ele tá diferente, ele é um curso que tá, assim, muito bonito e muito rico. Ele tá todo programado para todo mundo se sentir bem unido, assim, é para todo mundo realmente participar e fazer uma jornada bem legal, assim. Então vai ter toda uma interação, desde o início ao fim, até com óleos e aromas, para a pessoa passar por uma experiência bem completa nesse seminário. E foi feito com muito carinho. A Ariana vai estar no Rio de Janeiro e em São Paulo, o seminário vai estar acontecendo com todas as mesas profissionais. E vocês podem encontrar mais informações no Instagram, Seminário Whole Woman, Seminário Whole Woman com W. Qualquer outra dúvida, vocês encontram no meu Instagram do seminário ou no Instagram da Ariana e corram, porque a gente está no segundo lote, está acabando e as vagas são limitadas. E a gente já está fechando a turma para Rio de Janeiro. Então, se vocês também tiverem alguma amiga para chamar, filha, mãe, chefe, é uma oportunidade que eu não sei quando vai ter de novo. E é 9 de novembro. É bom fazer isso com amigas, com família, com mãe, com irmã. Com filha, total. 9 de novembro, Rio de Janeiro, e 23 de novembro em São Paulo. Pessoal, Ariana, amei, foi muito bom. Eu nunca tinha feito uma live que não fosse sobre nutrição. A nossa primeira live, nunca tinha feito uma que não fosse sobre nutrição. Não, tá inédito, porque já estava na hora mesmo. E eu quero agradecer um monte de gente que eu vi aqui, tá? Que fez meu curso, que eu vi que estava lendo, não dava para ficar interrompendo, mas eu li todas, vi a Cris aqui, obrigada, gente, todo mundo pelo carinho. E queria falar que quem veio, que veio através de mim, cara, não é porque minha irmã, mas conheçam o trabalho da Karen, assim, é tipo, sem falo quando eu for falar da minha irmã, assim. Que bom. Eu nunca vi alguém tão apaixonado, de verdade, gente. De verdade, eu nunca vi alguém tão apaixonado pelo que faz. E ela dá conteúdo gratuito, tipo, o dia inteiro. É incrível, assim mesmo, Sim. sabe? E ela é incrível, assim. Façam consulta com ela que vocês vão entender, assim. As pessoas se apaixonam. Então, é bonito de ver, assim, o teu trabalho ajudando muita gente, assim. Muito legal. Fico bem orgulhosa. Eu tô recebendo os elogios, tô aqui parada recebendo. É bom receber, feminino magnético. Obrigada. Então, boa noite. A gente se fala, Cici. E gente, vocês todas aí, obrigada pela participação. Boa noite, gente. Obrigada, gente.